Oi, meus amores, sejam bem-vindos, bem-vindas. Iniciamos aqui a nossa live pelo Instagram, pelo YouTube, e hoje nós vamos falar de um tema bem delicado, tá? Vocês vão entender o porquê que ele é delicado, mas talvez vocês já até imaginem, né? Porque quando a gente fala de mãe, tudo é muito delicado. Especialmente quando nós vamos falar de algo que parece ser, num julgamento, né, comum, algo negativo dessa mãe, né? Colocando essa mãe num lugar que não é o lugar que geralmente as pessoas colocam as mães, né? Que é aquele lugar de amor, doação total, de um amor incondicional. Então aqui a gente vai falar de uma mãe que acaba passando essa sensação pro filho, pra filha de rejeição, né? E o impacto disso na vida dessa criança e que cresce e vira um adulto, uma adulta que carrega esses impactos, tá bom? Então vou escrever aqui o título da nossa live. Sei que tem muita gente esperando por essa live. Eu fiz uma enquete no story e bastante gente disse que queria, né, que interessava esse tema. Então nós vamos falar dele aqui para vocês. Impactos da rejeição materna. Aí, vamos lá. Bom, gente, então, primeiro de tudo, eu preciso começar essa live dizendo: nós não temos objetivo aqui, nem eu, e eu preciso que você também não tenha esse objetivo, de culpabilizar essa mãe. De colocar essa mãe num lugar de culpada, né? De ficar apontando o dedo, julgando essa mãe, de alguma forma colocando essa mãe nesse lugar muito... Ela fez por intenção, né? De forma intencional, qualquer coisa assim. A gente vai ver que em alguns casos até pode ter acontecido alguma coisa nesse sentido, né? Mas nós não podemos ficar nesse lugar de ficar culpabilizando a mãe. Senão a gente não consegue evoluir, a gente não consegue amadurecer, não consegue sair desse lugar da criança que fica culpando a mãe, que fica remoendo, que fica ali esperando que alguma coisa mude, porque essa realidade não vai mudar, né? Se você sentiu uma rejeição vindo por parte da sua mãe, isso não vai mudar, tá? O que aconteceu, aconteceu. O que você sentiu a partir disso, você já sentiu. O que a gente pode fazer, muitas vezes, e aí o processo terapêutico ajuda, o trabalho com a criança interior ajuda. Oi, Thalita, um beijo. Linda é você. Esse olhar de ressignificar tudo o que aconteceu nessa relação com a mãe. De compreender que existe também nessa mãe uma criança interior ferida, que também existe uma história, muitas vezes, de uma história delicada, uma história conflituosa entre essa mãe e a mãe dessa mãe, ou seja, sua avó. Então, compreender que essa mãe carrega uma história também, tá? Então, é esse o olhar que eu quero te convidar até aqui. Nós vamos responsabilizar, sim, né, essa mãe. É importante que no trabalho da criança interior, eu até falo bastante disso, né? Às vezes a gente foge muitas vezes de responsabilizar as pessoas que estão na nossa história por um receio de estar julgando. E é algo assim, nossa, eu não posso julgar, né? Ainda mais quando a gente fala de pais. Mãe, então, é muito mais forte, tem essa ideia dos pais serem sagrados, e sagrados no sentido de você não poder reconhecer que esses pais tiveram suas falhas, tiveram seus erros, né? Enfim, e isso prejudica muito o nosso processo de cura, de transformação, de autocuidado. Oi, Mariana, que saudade de você, né? Então, a gente também não pode ir para esse lugar de, então a mãe é sagrada, o pai é sagrado, então, né, eles foram santos na minha história, não tiveram erros, não tiveram falhas, e eu não posso responsabilizar eles por nada do que eles fizeram. Não, tá? Isso não vai te ajudar em nada.
Da mesma forma que ficar culpando eles, apontando o dedo para eles, também não vai te ajudar. Então entende que eu quero te colocar nesse lugar de ter um olhar realista. Realista para tua história, realista para as pessoas que estiveram na tua história, tá? Isso inclui também a mãe, então. A gente precisa olhar para essa mãe de uma forma realista. Compreendendo, de novo, reforçando, que essa mãe vem com uma história de vida. Que essa mãe tem uma criança interior ferida dentro dela. E que muitas vezes na sua relação foi essa criança interior ferida da mãe que assumiu o controle. Isso eu falo para as minhas alunas, e a Nathalie tá aqui para comprovar, lá no curso da Criança Ferida ao Adulto Maduro, que inclusive terminou semana passada com a mentoria, né? Mas as meninas continuam com acesso. Tem uma aula específica sobre a questão da maternidade, né? Do impacto da mãe na criança interior, enfim. Então, eu falo disso, né? Nessa aula também. Então, a gente precisa compreender que em alguns momentos isso aconteceu, essa criança interior ferida assumiu o controle, tá? Mas isso não anula o que você sentiu naquele momento. Você sentiu que você foi rejeitada, independente da tua mãe não ter feito isso de forma consciente, de forma intencional, você sentiu isso e esse sentimento precisa ser validado, precisa ser acolhido, precisa ser respeitado. Tá? E agora sim, você é adulta, assume tudo isso, assume o controle disso tudo e lida com isso, né? Agora é o teu papel de aprender a ressignificar isso, de cuidar disso para você não perpetuar essa rejeição na sua história e na sua vida, tá bom? A Nathalie dizendo, é isso mesmo. Pois é. Então, gente, eu precisava só frisar isso, tá? Porque às vezes quando a gente vai falar de pais e principalmente de mãe, né, especialmente eu que trago essa questão da criança interior e tudo mais, às vezes para quem tá escutando, se eu não reforço bastante isso, acha que eu tô generalizando, que eu tô culpando esses pais, né, que é muito fácil falar, né, tá julgando esses pais. E, enfim, né, nem é mãe ainda e tá falando. E, gente, não é nada disso, tá? Muito pelo contrário. Tanto que no meu curso também eu coloco lá uma aula só pra gente dizer que não existem culpados. Ou seja, esses pais não foram culpados também, né? Eles tiveram a sua parcela de responsabilidade, mas não foram culpados, porque não fizeram isso de forma intencional. Então, a gente precisa sair desse lugar de ficar culpando esses pais, tá bom? Então, eu quero que isso fique muito, muito, muito claro pra vocês, porque senão algumas pessoas se travam nesse lugar, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é essa rejeição materna, tá? E eu vou me ater, gente, ao meu... Ó, eu fiz um script aqui pra mim, tá? Ó, tem conteúdo. Eu vou me ater a ele bastante, justamente pelo tema ser delicado. Então, vocês vão ver que em alguns momentos eu vou estar olhando aqui para baixo, é porque eu vou estar lendo o meu script aqui para não ficar dando margem para algumas interpretações que possam destoar do que eu quero passar, do que eu quero transmitir, tá bom? Então, vamos lá. A questão da rejeição, né? Então, vem daquela criança, daquele filho, daquela filha que se sentiu rejeitada, recusada por ser quem é, por ser como era, que não se sentiu desejada, às vezes uma gestação não desejada, né, uma gravidez não planejada, não se sentiu bem-vinda, talvez não veio num bom momento do casal, o casal vivia brigando, o casal estava passando por dificuldades financeiras, o casal já tinha filhos ali conforme tinha planejado, não queria ter mais filhos e acabou vindo, né, acabou engravidando. Às vezes a tua mãe estava esperando um bebê do sexo oposto, né? E aí veio uma menina no lugar de um menino ou vice-versa. E essa mãe teve uma dificuldade de aceitar aquilo. Se você, por algum motivo, sentiu que de alguma forma não atendeu as expectativas e as demandas dessa mãe, então, não fui boa o suficiente para minha mãe, né? Não realizei os sonhos dela, senti que faltava alguma coisa, né? Para atender essas expectativas.
Às vezes a rejeição também pode ter raiz ali na questão, gente, da depressão pós-parto, né? Quantas mulheres têm a depressão pós-parto? Isso é muito comum. E essas mulheres, por questões, né, de realmente estarem adoecidas, acabam muitas vezes rejeitando ali o bebê. Só que o bebezinho, né, ou você, quando você era bebezinho lá, você não tinha como entender que aquilo não era sobre você, que era uma dificuldade da mãe, um adoecimento da mãe. Né? Então, aquilo vai sendo registrado neurologicamente mesmo, essa coisa da rejeição, tá? Algumas mães que às vezes não conseguem amamentar ou não querem amamentar, tá? Isso também pode ser registrado pelo bebê como uma rejeição, porque esse vínculo de amamentação é um vínculo ali, é um momento muito íntimo, muito profundo de contato físico da criança e da mãe, porque a criança e a mãe biológica, são conectados fisicamente pelo cordão umbilical. Então, quando esse neném, né, quando a gente nasce e aí a gente vai para amamentação, né, realmente no seio da nossa mãe ali, é uma forma da gente estar conectado fisicamente com essa mãe de novo. Então, se não há essa conexão física, muitas vezes pode ser registrado como uma rejeição. E aí, gente, de novo, pode ser que essa mãe não amamentou, não é porque ela não quis, não é porque ela é preocupada com a estética dela, pode ser que não era isso. Pode ser que era realmente uma questão dela não ter produzido leite suficiente, né? Só que, de novo, e aí é algo importante também de reforçar aqui, não é sobre o que de fato aconteceu ou não aconteceu, a intenção dessa mãe ou não, é sobre como isso foi registrado por você, filho, filha, tá bom? É isso que importa. Às vezes até dentro do próprio ventre da mãe, como tem essa ligação física, tudo que essa mãe sente vai passando para essa criança. Há uma troca direta com essa criança, com esse feto, com esse bebê. Tá? Então, se já acontece ali, né, no ventre, uma certa rejeição, uma certa dificuldade de aceitar aquela gestação, talvez porque engravidou muito cedo e aí os pais não aceitaram, né, e ela sofreu com aquilo, um marido que abandonou, que deixou ela grávida, ela sofreu muito. Então, pode ser que gere alguns sentimentos que às vezes nem tem a ver com de fato a criança, depois, né, a criança nasce, a mãe se apaixona, enfim, mas por aquela situação, mas que a criança vai registrando. Eu não tô sendo bem-vinda, eu tô fazendo minha mãe sofrer, não tá legal, né, tô sentindo esse estresse da minha mãe e aquilo vai sendo registrado, tá? Algumas falas, né, da mãe, alguma entonação de voz, tudo isso, gente, a ciência já comprova que tem impacto no bebê, tá? Então, o que mais? A incapacidade da mãe de gerar conexão e vínculo, porque a gente fala muito sobre essa mãe, né, que tem um amor incondicional, que se doa completamente, que tem uma conexão e um vínculo muito profundo com o bebê desde o nascimento. Mas será que isso vale como regra ou a gente está idealizando demais essa mãe? Eu fiz uma live aqui justamente próximo ao Dia das Mães, falando exatamente disso, né? Que era assim, nasce um filho, nasce uma mãe. Será? Gente, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então, existem mulheres, não vou nem colocar o peso do mãe aqui, existem mulheres que têm essa dificuldade de se conectar com o bebê, que tem essa dificuldade de formar um vínculo. Às vezes, vamos supor, gente, vamos imaginar uma mãe que teve um filho, uma filha, consequência de um estupro. Imagina, né? Que teve um filho, uma filha, consequência de um relacionamento abusivo, de um relacionamento que sofreu muito. Algumas mulheres, a gente, né, precisa reconhecer que algumas mulheres ainda têm a visão de que eu vou engravidar para aquele homem permanecer na minha vida. E às vezes acontece desse homem não permanecer na vida dela. E aí pode ser que essa mulher desconte nesse bebê toda essa raiva, toda essa insatisfação, essa frustração,
né? E acabe rejeitando essa criança porque, de certa forma, ela não cumpriu o papel dela na vida, né? Ela não segurou esse marido. Então, muitas vezes pode ser até uma imaturidade dessa mulher, né? Uma falta de maturidade para lidar com esse papel da maternidade, para compreender o que é realmente ser mãe, que não é só fazer o filho e gerar o filho. Não, tem toda uma, né? É algo muito mais complexo do que isso. Então, outra forma que pode transmitir essa rejeição, né? Pouco afeto, então mães pouco afetuosas, porque, gente, nós somos, pelo menos na nossa originalidade, nós somos seres que precisam de afeto e de toque físico. Quando a gente vai crescendo, né, algumas pessoas vão perdendo um pouco essa intimidade com o toque físico, talvez até pela criação. Mas, no geral, a gente precisa ser abraçado, a gente precisa ser mimado, a gente precisa ser acarinhado, né? A gente precisa escutar palavras de afirmação, de validação, tom de voz amoroso. Então, se isso não acontece, a gente vai registrando aquilo como uma rejeição, né? Como uma insuficiência. Então, por que eu não sou... Lembra que a criança, ela sempre traz pra ela, né? Por que eu não sou digna de receber esse afeto da minha mãe? E aí eu começo a ver meus amiguinhos, minhas amiguinhas com as mães mais afetuosas, e aí eu começo a sofrer com aquilo, começo a comparar, começo a achar que realmente o problema sou eu, né? Começo a rejeitar a minha mãe também, porque eu queria ter aquela mãe, eu queria ter uma mãe diferente, tá? Outra coisa, morte da mãe, né? O falecimento da mãe, adoção, então uma mãe que deu pra adoção, e aí, né, gente... É como se realmente aquela criança entendesse que eu não fui suficiente para minha mãe querer ficar comigo. O que eu tinha de errado? Né? E essa crença é muito forte para quem sofre com a rejeição materna. Há algo de errado comigo. Há algo de errado comigo. E aí, quando tem a questão da adoção, isso muitas vezes fica ressoando, sabe? O que eu tive de errado que a minha mãe não me quis? Principalmente se essa mãe ficou com outros filhos, né? Então, o que meus irmãos têm que eu não tenho, tá? E uma falta de figura que ocupe esse lugar, porque às vezes você não teve a sua mãe presente, mas teve uma tia, uma avó que ocupou esse lugar, né? Até mesmo um pai que possa ter ocupado esse lugar de ser muito maternal, tá? Então, é importantíssimo que tenha essa figura que ocupa esse lugar, que exerça essa função. Desprezo materno, então realmente um desprezo materno, tá? Por parte dessa mãe. Às vezes pode ter acontecido de ter um episódio pontual muito marcante. Então vamos supor, essa mãe era muito afetuosa, era muito carinhosa, enfim. Mas teve um episódio, um olhar, um comentário. Um dia que essa mãe tava, né, sem paciência, tinha brigado com o pai, tinha passado um dia estressante no trabalho, que marcou muito essa criança e ela sentiu como rejeição. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que essa mãe, né, e isso eu tô falando um caso real, tá? Essa mãe sempre se doou bastante, era uma mãe afetuosa, muito presente, tinha uma ligação até bem próxima com essa filha. E um determinado dia ela estava ali trabalhando, ocupada, e a filha pediu um abraço dela. E essa filha, ela demandava muito, de muita atenção, de muito afeto, de muito contato físico. E essa mãe estava nervosa pelo trabalho, que ela tinha que terminar, enfim, ela negou esse abraço. E aquele episódio ficou marcado de tal forma que hoje essa filha adulta ainda lembra desse episódio e sente a dor da rejeição, tá? Então, um episódio muito marcante que essa criança, e foi crescendo, né? Foi levando isso para a vida adulta realmente como uma rejeição. Então, olha como não precisa ser necessariamente uma repetição de situação. Não necessariamente. É claro que é mais comum que seja assim, tá? Mas às vezes é uma situação pontual e que foi tão marcante que ali já traumatizou e ali criou a ferida emocional, tá? Outra questão, preferência por outro filho. Então, uma mãe que, né, teve mais filhos e aí
deu uma atenção diferente para um outro filho, um cuidado especial, às vezes até um filho que necessitava desse cuidado especial, e você se sentiu deixado de lado, você se sentiu rejeitado, talvez porque você não demandava esse cuidado especial, talvez porque o teu irmão ou tua irmã dava mais trabalho e você não, tá? Então, isso também pode ser registrado como rejeição, né, materna. E aí eu trouxe até uma frase aqui de Freud, gente, pra falar pra vocês. Freud, né, o pai da psicanálise aí. E aí se a Fran tiver aqui, ela vai adorar que eu tô falando do Freud, né? A Fran é psicanalista, eu não sou, eu sou gestalt terapeuta. Mas a gente circula pela psicologia, tudo que é psicologia é bem-vindo, né? E aí tem uma frase de Freud, que eu estudando sobre esse tema, eu encontrei que eu achei interessante trazer pra vocês. Ele diz assim: as exigências de amor de uma criança são ilimitadas, exigem exclusividade e não toleram partilha, ou seja, não aceita dividir. Então, vocês entendem por que às vezes uma coisinha que parece tão pequenininha gera uma ferida emocional? Impacta ali como nossa, eu não recebi amor suficiente. E hoje você consegue olhar para essa situação e entender que não era bem assim. Mas naquela situação, como você tinha uma exigência de amor ilimitada, como você exigia exclusividade, não tolerava partilha, você registrou aquilo daquela forma. Entende? Você tem que olhar e entender que você era uma criança, você não é adulta que você é hoje. Eu me lembro muito forte, eu tenho uma relação muito, muito, muito profunda com meu irmão mais velho, né? Por muito tempo foi ele que fez a função do meu pai na minha vida, né? E até hoje, embora eu ainda preciso me atentar para colocar ele no lugar do meu irmão e não do meu pai, mas eu tenho uma relação, um vínculo muito forte com ele, muito paternal com ele mesmo. E ele era uma das pessoas que mais me dava afeto na minha infância. Acho que era a pessoa que mais me dava afeto na infância. Ele era muito carinhoso, fisicamente mesmo, ficava comigo, né? Maravilhoso. E eu me lembro que por mais que ele me dava muito, tinham algumas vezes, por exemplo, que ele sempre foi de brincar muito com criança, né? Ele até hoje, ele chega, as crianças grudam nele assim, igual eu, né? Eu também tenho essa relação com as crianças. E aí eu lembrava que a gente ia para alguns lugares que tinham mais crianças, e ele dava atenção para essas crianças, e não é que ele não me dava atenção, ele me dava atenção também, mas ele dava atenção para essas crianças, e eu não queria dividir, eu queria exclusividade, né? Era ilimitada a minha exigência de amor. Então qualquer falta dele já registrava ali uma dorzinha, e registrou, né? Registrou ao ponto de eu estar falando hoje pra vocês, porque eu lembro disso, né? E me traz muito vivo isso. O ciúme que eu senti, o medo de perder ele, o medo dele gostar mais das outras crianças do que de mim, porque eu já tinha sofrido abandono paterno, então eu já tinha um registro eu não fui suficiente pro meu outro pai, né? Será que pra esse pai, que na verdade é o meu irmão, né, eu vou ser? Então, eu tenho medo de uma outra criança ocupar o meu lugar, de roubar esse meu segundo pai, entende? Então, olha como a gente precisa compreender como é que funcionava a minha cabecinha naquela época. Não é do mesmo jeito que funciona hoje, certo? As minhas necessidades eram diferentes, não era do jeito que é hoje, né? Então, vamos lá. Os cuidados primários, gente, e aí falando principalmente da questão da mãe, é essencial para o desenvolvimento emocional desse filho, tá? Ou dessa filha. Então, ter uma boa, um bom cuidado ali nos primeiros anos de vida, transmitir ao bebê, por parte da mãe principalmente, que é o que a gente está falando, esse desejo de ter o bebê, essa aceitação, firmar essa existência, esse pertencimento do bebê na família, na vida dela. Isso é muito importante, tá? Para que a questão da saúde mental, da saúde emocional desse filho seja bem estruturada. Até uma coisa que eu esqueci de falar para vocês anteriormente, falando dos tipos de rejeição. Uma das coisas que acontece para essa mãe rejeitar, muitas vezes, é a própria mãe ter transtorno emocional, transtorno psicológico, né? Que precisava ter sido cuidado e não foi.
Então, mães narcisistas, mães borderline, mães que têm bipolaridade, mães que têm depressão, mães que têm muita ansiedade, né? Enfim, uma infinitude aí que a gente pode falar de transtornos que afetam no maternar dessa mulher, tá? Então, da mesma forma, tudo isso que vai acontecendo nos primeiros anos de vida desse bebê vai sendo impactado para gerar uma boa saúde emocional ou não lá no futuro. Então, a criança ela precisa sentir que ocupa um lugar de importância na vida do outro. Ela precisa, ela necessita disso. E a mãe, ela é a pessoa mais habilitada para estar atenta aos sinais emocionais e orgânicos desse bebê, para as necessidades. Porque lembra, ela carregou esse bebê no ventre, ela está conectada com ele fisicamente, né? Então ela é a pessoa mais habilitada para isso. A mãe também, de forma geral, ela sofre uma mudança, né? Inclusive neurológica, que vai preparando ela para esse maternar. E isso também acontece com mães adotivas, tá? Não tem gravidez psicológica, né? Olha o poder do nosso cérebro, da nossa mente. Então, isso acontece mesmo, tá, gente? Então, há uma mudança neurológica. Acontece que também não é regra. Acontece que em algumas mulheres isso não acontece na intensidade, né? Que acontece em outras mulheres, enfim. Mas você, quando bebê, quando criança, você precisou ter sido validado como único, você precisou ter se sentido amada, você precisou ter se sentido desejada e compreendida. Se isso aqui não foi oferecido para você de alguma forma, vai abrir uma lacuna ali, vai ficar uma lacuna. E, gente, a mãe é quem nos coloca no mundo, né? Então, ela é, de novo, a pessoa mais capacitada, a maior referência para me dar a permissão para existir nesse mundo. É ela que fala assim, olha, você tá bem-vinda aqui nesse mundo, ou não. Tanto que não é que é uma mais grave que a outra, mas o impacto das feridas causadas pela questão da mãe, da maternidade, elas, na maioria das vezes, são mais graves do que aquelas causadas por alguma questão com os pais, tá? No geral, justamente por ter essa questão, né? A mãe foi a que me deu a vida, literalmente, me colocou nesse mundo, me deu a existência. E se ela que tem esse papel não valida a minha existência, me passa a sensação de que eu não sou suficiente, de que eu sou recusada, de que não tá bom do jeito que eu sou, que segurança eu vou ter interna para ir para esse mundo? Que autoestima eu vou construir a partir disso? Como eu vou me tratar? E daqui a pouco eu vou entrar nas consequências na vida adulta, tá? Até para eu não atropelar aqui, eu vou seguir. Então é isso, gente, ó, gravem isso, quanto é importante nos primeiros anos de vida, esses cuidados, né, serem bem feitos, com muito afeto, muita amorosidade, porque isso influencia muito na saúde mental dessa criança e futuro adulto ou adulta, tá? Mais pra frente. E aí eu trouxe para vocês aqui um relato de um estudo do Bowlby, tá? Que é uma grande referência dentro da psicologia e dos estudos dos tipos de apego que nós temos, né? O Bowlby fala, inclusive eu abordo isso mais profundamente no curso, né? Dos tipos de apego. O Bowlby fala que nós somos seres que já temos uma propensão inata, ou seja, natural da gente, a gente nasce com isso, a nos apegarmos, né? Então a gente tem a necessidade do apego. Acontece que esses primeiros anos de vida vai moldando a forma com que vai ser esse nosso apego que a gente vai carregar para nossa vida. Então existem apegos que não são seguros, que são apegos que eu não sinto segurança naquele cuidador ou naquela cuidadora, especialmente da mãe ele aborda, tá? Eu não sinto segura, eu não sinto que eu tenho a estabilidade com esse cuidador ou cuidadora, eu não sinto que eu fui validada, que eu fui aceita, e tudo isso vai me marcando para eu ir gerando um apego não seguro, e isso tem inúmeras consequências na vida adulta, tá? E também tem o apego seguro, que é um apego raríssimo, né, da gente encontrar por aí, porque nós somos seres faltantes, então
todos os pais, todas as mães falham, e isso acaba gerando muitas lacunas até dessa questão do apego, tá? Então, raríssimas pessoas, para não dizer ninguém, para não ser generalista, tem a questão do apego seguro, tá? O apego seguro é essa criança que aprendeu que ela pode ir para o mundo explorar, mas que ela tem um porto seguro se ela precisar voltar, que ela tem alguém com quem contar, que ela tem um suporte, que ela tem um amparo, que ela é aceita, validada, amada por ser como é, quem é, sem ter que ficar atendendo algumas exigências ou demandas, sendo diferente do que ela verdadeiramente é, tá? Então, o Bowlby, eu falei tudo isso para voltar no Bowlby, né? O Bowlby, que é essa grande referência na psicologia, porque fala da teoria do apego, ele trouxe um estudo que fala da questão do impacto na vida adulta, né? Alguns impactos até bem sérios aqui que ele traz, e a relação dessa rejeição ou dessa ausência da mãe, tá? Então eu vou ler para vocês, para eu não fugir do que ele traz, tá bom? Gente, por enquanto eu vou tomar uma aguinha, que minha garganta tá pegando um pouquinho aqui, me falem como é que tá indo até aqui, tá? Tá indo ok? Vocês têm dúvidas? Como é que tá chegando esse tema pra vocês? Porque eu sei que é um tema que dói, que mobiliza, que a gente tem resistência pra assumir, que a gente precisa trabalhar isso, tá? Ou quando tá claro que a gente precisa trabalhar isso, geralmente é uma coisa que é muito dolorido, tá? Então eu compreendo tudo isso, por isso que eu me deem um feedback aí pra eu saber como é que tá chegando, pra eu saber se eu, né, como que eu devo conduzir aqui. Eu vou tentar falar de uma forma mais tranquila, que a minha fono está brigando comigo porque eu tenho que falar certo. Vocês estão me ouvindo bem assim? Eu baixei o tom de voz, né, e eu vou tentar conduzir assim daqui até o final, porque eu vou me empolgando e aí eu vou falando e vou esforçando minha garganta. E eu voltei a fazer fono, eu não posso errar nisso, né? Porque senão depois tem consequências. E aí, em agosto, eu volto aqui com força total no Instagram, depois do casamento, pra gente fazer um monte de live, pra gente fazer o próximo lançamento do curso da criança ferida ao adulto maduro. Aí eu preciso ter voz, senão eu não consigo. Tá? Me deem um feedback aí, por favor. Então vamos lá, enquanto vocês vão me falando, eu vou ler pra vocês aqui na íntegra o estudo que ele trouxe aqui, tá? No fim dos anos 30, diversos pesquisadores distintos haviam estudado crianças que cometeram diversos crimes e se surpreenderam com a constância dos fatos e a relação de que essas crianças não demonstravam sentimento pelos outros e apresentavam resistência para se relacionarem. Então, crianças que cometeram diversos crimes e eles perceberam que essas crianças não demonstravam sentimento pelos outros, não tinha empatia, não tinha aquele, né, aquele sentimento mesmo direcionado para o outro. Então, eram um pouco frias, tá, nessa questão emocional e apresentava resistência para se relacionarem. A característica que chamou a atenção foi o fato de que essas crianças tiveram, no início da sua infância, um relacionamento conturbado com as suas mães e apresentavam comportamentos desajustados, como roubo, violência, má conduta sexual e egoísmos, que são apenas algumas das características apresentadas no comportamento dos mesmos. Foi identificado que rupturas prolongadas na relação entre mãe e filho, durante principalmente os 3 primeiros anos de vida da criança, causam danos na estrutura emocional dessa criança. E a característica de sua personalidade é prejudicada. Percebeu-se que as consequências dessa privação causou uma prevalência em relação a como essa criança lidaria com o mundo e com o relacionamento com o outro. Essas crianças estudadas tenderam à dificuldade de estabelecimento de laços afetivos, sociabilidade superficial, ou seja, se socializavam de forma mais superficial com as pessoas. Lembra que lá no início ele falou, né? Resistência para se relacionar. Ausência de sentimentos e a grande possibilidade à delinquência. Então, gente, olha como tem consequências bem graves.
bem graves, né? No geral. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, foi um estudo, tá? Um estudo sério, e quem traz é uma grande referência da psicologia, então a gente sabe que é um estudo realmente sério, tá? Essa questão da ausência de sentimento, pensa comigo. Imagina a dor para um ser que está vindo ao mundo hoje, totalmente puro, desprovido de qualquer bagagem, não sabe, não tem a memória do que é ser amado, não tem. Imagina vir ao mundo agora e ser rejeitado por aquela pessoa que te trouxe ao mundo. Isso é muito sério, né? Se sentir rejeitado por essa pessoa que te trouxe ao mundo deve doer na alma, né? Uma dor na alma assim muito profunda. Porque hoje ainda a gente já sofre com a rejeição, né, de algumas pessoas que são importantes pra nós. Só que a gente tem outras pessoas pra se agarrar. Eu sou rejeitada por essa, mas aquela pessoa me ama. Agora imagina o bebezinho, não tem nada, só tem aquela pessoa, porque no início o mundo do bebê é a mãe. Então, gente, pensa comigo, deve ser uma dor tão intensa que como defesa, o nosso organismo, a nossa mente, nos bloqueia de sentir. A gente não sente, porque sentir aquilo ameaça a nossa vida. Se a gente for sentir aquilo, ameaça a nossa vida. É uma dor muito, muito, muito forte. Então é como se fosse uma proteção. Você não vai dar conta de sentir tudo isso. Para você sobreviver, eu vou bloquear seus sentimentos. E aí a gente acaba carregando isso e vai tendo dificuldade de se conectar emocionalmente com outras pessoas. Faz sentido isso para vocês? Tá? Deixa eu ver, eu lembrei de falar alguma coisa pra vocês, agora fugiu. Mas vão me falando aí se faz sentido. O Hermes tá dizendo que dói bastante falar desse tema, mas é a realidade, né? Gente, esse tema, assim, vocês estão percebendo que eu tô trazendo conteúdo mesmo pra vocês. Tô quase uma aula de curso aqui, tá? Quase uma aula de curso. Tem bastante conteúdo. E é um tema delicado mesmo, né? Bem delicado. Imagina pra mim que tô falando aqui. Bem delicado, tá? Então, essa ausência de sentimentos, né? Fica bem presente aí nessa pesquisa, nesse estudo. E a questão dessas consequências mais graves de comportamento, né? De relacionamento, enfim. E aí, algumas outras consequências que eu quero ressaltar aqui com vocês na live. A criança, gente, ela aprende a amar outras pessoas que ajudam a satisfazer as suas necessidades em aberto, suas necessidades emocionais em aberto, que ajudam no seu desamparo. E aqui tem um risco, porque se a gente traz isso para a fase adulta de forma adoecida, nós temos aquilo que a gente chama de dependência emocional, porque a gente vai se agarrar naquilo que vai satisfazer a minha necessidade de me sentir aceito nesse mundo, de me sentir amado, de me sentir validado, de me sentir reconhecido, né? Então, eu me agarro naquela pessoa que de alguma forma me traz isso, que me traz uma segurança, alguém que me quer, nem que seja alguém que me quer e que não me transmita nada disso, mas que me aceita. E mesmo que seja um relacionamento que é ruim, que não é saudável pra mim, que é abusivo, mas a pessoa me aceita, né? E aí, muitas vezes, essa pessoa que teve essa rejeição materna tem um pensamento assim: se nem a minha mãe, que deu minha vida, que deu a minha vida, não me amou, me rejeitou, quem vai me amar? Quem vai me aceitar? Por que os outros vão me amar se minha mãe não me amou? Então gera essa dependência emocional, porque se encontra alguém que ama, se eu perder essa pessoa eu não vou ter mais ninguém, então eu preciso manter essa pessoa na minha vida. Outras coisas que acontecem muito, presta atenção: compulsão e vícios. Compulsão, aqui entra compulsão por compras, compulsão e vício
sexo, drogas, bebidas, tá? Todos esses tipos de compulsão e vício pode ter relação com a rejeição materna, tá bom? Que mais? Se essa pessoa, quando cresce, recebe carinho, às vezes custa acreditar que aquele carinho é verdade. Fica duvidando, mas será que essa pessoa gosta mesmo de mim? Mas será que, né? Até porque essa pessoa tem a crença de que não é merecedora de amor. Porque a mãe não deu amor. Ela não sentiu amor vindo da mãe. Né? Ela tem a crença de que ela não tem valor, de que ela não é uma pessoa boa para ser amada, não é digna para ser amada. Se sente inferior, né? Tem baixa autoestima, dificuldade de amar a si mesma. Porque, gente, lembra que eu falei que nós fomos, né? Quando a gente veio para esse mundo, nós estávamos conectados fisicamente à nossa mãe. Então, eu e minha mãe era a mesma coisa, até um determinado momento da minha vida. Depois eu fui entendendo que minha mãe era uma outra pessoa. E aí minha mãe era a minha representação de mundo, era a única outra pessoa que eu tinha condições de absorver naquele momento que existia. Aí depois entrou o pai ali na jogada, enfim, foram entrando outras pessoas, tá? Mas, se eu e minha mãe, nós somos um só, então se minha mãe me rejeitou, se ela não foi capaz de me amar de certa forma, ela também me ensinou que eu não sou capaz de me amar, entende? Eu acabo reproduzindo, porque eu tava tão simbiótica com a minha mãe, tão ali misturada com a minha mãe, que a forma com que ela me tratava, muitas vezes, na maioria das vezes, vai ditar o jeito que eu me trato. Então, se minha mãe me trata com um pouco de frieza, eu vou me tratar assim, muito provavelmente. Se ela me rejeita, eu vou me rejeitar, muito provavelmente. Se ela tem dificuldade de me oferecer amor, eu também vou ter essa dificuldade, muito provavelmente. E o contrário também é verdade, né? Se ela me dá em abundância esse amor e tudo mais, muitas vezes isso acaba me suprindo, né? E eu aprendo a também me amar assim. Às vezes até acontece, por exemplo, um abandono paterno, alguma outra coisa, mas se essa mãe foi, né, ofereceu afeto, ofereceu amor, ofereceu aceitação, isso ainda tem uma certa sustentação. Isso supre um pouco. Por mais que isso aqui vai gerar muita dor também, muita ferida emocional, mas ela tem algo da onde tirar, sabe? Ela tem uma referência ali. Então, é como se não tivesse que construir do zero. Agora, se essa mãe não foi afetuosa, não supriu dessa forma, aí é uma construção que gera muito mais esforço, né? Que demanda muito mais esforço, tá? Que mais? Essa adulta hoje se sente inadequada, sentimento de culpa, principalmente a culpa por existir. Até recentemente eu atendendo uma adulta que traz, né, a questão da mãe, dela saber que a mãe não desejava gestação, né, que ela veio inclusive num período de conflito entre o casal. Se essa mãe, né, tem que parar a vida dela, então, sei lá, tem que largar a faculdade, largar os seus planos, né, futuros, aí é um peso maior ainda. Mas essa cliente em particular, ela traz essa culpa por existir. Ela sente que ela tá em dívida com os pais, né, mas principalmente com a mãe ali. Então ela tem que pagar essa dívida eternamente, ela fica pagando essa dívida, e é uma dívida que não existe. Mas ela sente que ela precisa pagar essa dívida, porque ela sente culpa por existir. Ela sente que os pais fizeram um favor de dar a vida para ela, né? Então, lembra que eu falei que a mãe é a que valida a existência? Principalmente ela? Então, se eu não sou validada por ela, e ainda mais se eu sinto que de alguma forma eu atrapalho ela, né? Porque todo bebê, gente, todo bebê gera
dor de cabeça, gera... você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Como mãe, como pai. Enfim, gera um trabalho ali. Então, naturalmente, a gente deu trabalho para os nossos pais e a gente teve consciência disso em algum momento, mesmo como crianças. A gente sentia que eles estavam cansados e mesmo assim tinha que cuidar da gente, né? Então, vem muito facilmente essa culpa por existir, tá? Insuficiência também, então essa sensação de eu não sou boa o suficiente. Muitas vezes um descuido consigo mesma. Então, você descuida da sua aparência física, você descuida da sua saúde, você vai se deixando de lado, como você recebeu lá no início da tua vida, né? Você foi sendo deixada de lado e, de certa forma, você acaba reproduzindo isso com você. Outra questão, rivalidade feminina. Isso também pode acontecer. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entrar em contato com essa nossa raiva, entre aspas, ou não, da mãe. A gente tem dificuldade de reconhecer tudo isso, até por conta dessa sacralidade da mãe, lembra que eu falei lá no início? E a gente não reconhece isso, e aí a gente não consegue trabalhar com algo que a gente não reconhece, certo? A gente não consegue, a gente precisa primeiro aceitar para daí depois a gente trabalhar em cima daquilo, para daí depois a gente conseguir melhorar. Então, enquanto eu não aceitei, aquilo vai me dominando. E muitas vezes eu projeto a raiva em outra mulher que na verdade é da minha mãe. E aí eu acabo gerando essa rivalidade com outras mulheres muito facilmente, tá? Outra coisa, gente, agora que eu vi que eu não coloquei pra transmitir no YouTube, olha, eu não coloquei pra transmitir no YouTube, depois eu vou baixar a live e jogo lá no YouTube, tá? Ai, gente, cabeça, viu? Então, vamos lá, o que mais? Dificuldade dessa mulher na hora do maternar, na hora da maternidade dela, quando ela for mãe, né? Então, que referência eu tive de mãe? A nossa tendência, lembra que é reproduzir a referência que a gente teve? Então, eu vou ter uma dificuldade enorme. Principalmente porque, às vezes, eu tenho consciência disso e eu não quero reproduzir. Mas e aí? Como é que eu faço diferente? Como é que eu sei o que é diferente? Muitas vezes eu acabo caindo no mesmo lugar, inclusive, rejeitando também a filha. Principalmente quando é menina ou, né, enfim, o mesmo sexo seu. Às vezes acaba rejeitando esse bebê que é do mesmo sexo que você. Você pode também repetir padrão de relacionamento parecido com o da sua mãe, com os que sua mãe tinha, ou padrão de vida semelhante ao da sua mãe. Então você acaba, né, tendo mais ou menos o mesmo trabalho, mais ou menos os mesmos relacionamentos amorosos, mesma quantidade de filhos, enfim, você vai reproduzindo, se assemelhando à sua mãe de algumas formas, seus trejeitos, né, para além do biológico, tá? Para além do genético. É algo, às vezes, até inconsciente. Porque eu já falei isso para vocês em algumas lives. Lembra que a nossa criança interior, ela quer pertencer a qualquer custo? Então, às vezes, essa criança, por ter se sentido muito rejeitada por essa mãe, ela tenta, de alguma forma, pertencer a essa mãe, de alguma forma se sentir próxima a essa mãe. Nem que seja se assemelhando nas escolhas de vida, nos parceiros amorosos, mesmo que essas escolhas não sejam escolhas saudáveis, tá? Prestem atenção nisso. Às vezes repete escolhas que não são saudáveis, mas a tua criança interior ferida tá fazendo você ter esse tipo de atitude, para ela se sentir próxima a essa mãe. E aí você precisa se conscientizar que você não precisa se sentir próxima à sua mãe dessa forma. Existem outras formas que você pode se aproximar à sua mãe. Inclusive, você já tem um lugar, ela de alguma forma te transmitindo essa rejeição ou não, você já tem um lugar na vida da sua mãe, né? Você não precisa se conectar a ela através de dor, através de sofrimento, através de escolhas que vão te causar algum prejuízo na sua vida.
às vezes, por você ter aprendido a validar sua existência através do sofrimento, porque foi assim a única forma que você se vinculou da sua mãe, com a sua mãe, né? Às vezes você só se vinculou à sua mãe através do sofrimento. De novo, pelo menos assim, pelo menos desse jeito eu estou próxima à minha mãe. Então, às vezes, você vai repetindo esse padrão de sofrimento, de relacionamentos sofridos, de relacionamentos com pessoas que te rejeitam, com pessoas que te desprezam. E também você repete essa rejeição com você e com as pessoas que estão na sua vida, tá? Gente, e aí? Como é que chegou aí pra vocês? Estão com dúvidas? Podem me mandar aqui, que daí qualquer coisa eu vou respondendo pra gente finalizar. Lembrando que essa live vai ficar salva. Toda terça-feira a gente tem o nosso encontro, né, às 19h45. Se quiserem sugerir temas, vocês podem sugerir, que daí eu abordo aqui com vocês, tá bom? E aí, enfim, essa nossa live eu espero que vocês tenham compreendido, né, alguns pontos aqui que eu coloquei e que tenham recebido de coração aberto, né? Eu imagino que dói, né, falar disso, entrar em contato com isso, mas é necessário, tá? E de novo, em vários momentos, quem esteve no controle da sua relação com a sua mãe foi a sua criança interior ferida. A criança interior ferida da sua mãe que esteve no controle. E aí, por vezes, isso acabou gerando um desconforto entre vocês, né? Acabou gerando feridas emocionais em você, acabou gerando uma situação conflituosa com você, tá bom? Então, meus amores, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, tá? Dessa questão da rejeição materna. Então, quem tá entrando agora no finalzinho e quiser assistir, assista essa live inteira, porque ela tá bem rica de conteúdo, né? E é isso. Então, um beijo pra vocês, bom descanso e a gente se vê na próxima terça aqui, tá bom? Beijo, gente!